E aí, boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora. Não sai daí. Maio Vermelho, mês de conscientização sobre o câncer bucal, é o tema do programa dessa semana com a Juliana Romanini, que já está por aqui. Não esquece de deixar a tua sugestão lá no Instagram do programa. Anota aí, @SaúdeMaisTVRS. Maio Vermelho, mês alusivo à luta contra o câncer bucal, nasceu da conscientização do Dia Mundial Sem Tabaco, uma vez que o cigarro é a principal causa dessa e outras doenças. Para conversar sobre a importância do tema, está aqui a Juliana Romanini, cirurgiã, dentista e doutora em estomatologia pela PUC-RS. Também é periodontista no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, atuando na unidade de odontologia hospitalar. É preceptora da Residência Integrada em Saúde Bucal da URGS e membro permanente do projeto Maio Vermelho, luta contra o câncer bucal aqui no estado. O câncer bucal é uma doença fatal que pode afetar pessoas de todas as idades, sendo mais comum em homens tabagistas acima de 40 anos. A taxa de sobrevivência é de apenas 50% ao longo de 5 anos. Juliana, bem-vinda. Vamos falar sobre câncer bucal, então? Esse é o tema geral, né, do programa de hoje. O que é o câncer bucal? Vamos conceituar primeiramente. Bom dia. Primeiro, agradecer a oportunidade da gente falar sobre esse assunto, que é extremamente importante na área da odontologia e da saúde em geral. O câncer de boca, ele é um tipo de neoplasia maligna, né? Que as pessoas têm muito medo, o câncer que é o bom, o câncer que é o ruim, né? É uma neoplasia maligna que acomete a cavidade bucal em qualquer localização. Ele pode aparecer na língua, pode aparecer nos lábios, pode aparecer nas mucosas do palato. E quando a gente fala em câncer bucal, o tumor mais frequente é um tipo chamado carcinoma espinocelular, que ele tem origem na mucosa, nas mucosas de revestimento, que é o que a gente tem, né, revestindo toda a nossa cavidade bucal de alguma forma. E uma taxa quase de 95%, e os outros, né, de outros tecidos. Mas é importante a gente destacar que esse tumor ele é bastante grave, porque ele causa mutilações, morte muito precoce, como tu bem disseste, né? Eu já estou nessa caminhada há bastante tempo e as taxas, nesses últimos 30 anos, não se modificam. A taxa de mortalidade ela segue sendo em torno de 50%. Então, por isso que a gente trabalha muito com a questão da prevenção e do diagnóstico precoce. Como é que ele se desenvolve? Ele começa, né? Eu não sei, talvez começar falando um pouquinho, talvez os fatores de risco, porque aí a gente vai entender um pouquinho do desenvolvimento, né? Então a gente tem as causas principais, né? A causa principal relacionada a hábitos, como tu disseste, né? A questão do tabagismo, né? E o álcool, né? O álcool e o cigarro associados, eles provocam modificações nessas células e que começam, né? Num determinado momento, o corpo perde o controle desse crescimento e ele passa a desenvolver. Ele aparece como manchinhas brancas ou vermelhas, eventualmente feridas que não melhoram, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu estou com uma afta na boca há 2 meses. Impossível. Uma afta ela se resolve em uma semana. Um trauma provocado por uma escovação ou por um aparelho ortodôntico, por exemplo, se resolve em uma semana. Então, a gente está falando de uso de substâncias, né, ou exposição ao sol, por exemplo, em relação ao lábio inferior, que causam transformações nas células e, com isso, levam ao desenvolvimento de uma doença que começa devagarinho, sem manifestações de dor, né? Que geralmente a pessoa procura ajuda quando dói. Então a gente tem assim a doença iniciando com pouca dor, pouco desconforto e a pessoa vai deixando, né? Não vai procurando ajuda. Então esse é o início da doença que depois vai se agravando, se estendendo e pela extensão causando bastante dano. Então a gente pode compreender que é um câncer que em boa parte está ligado ao estilo de vida.
Com certeza, né? A gente tem assim, basicamente, essa exposição aos fatores, né, como causa. Então, muitas vezes as pessoas perguntam: "Ah, mas não tem causa genética, como no câncer de mama, por exemplo, uma questão hereditária, familiar". Para o câncer de boca a gente não tem evidência para isso, né? Então, basicamente é a questão do comportamento em relação ao consumo de tabaco, e aí tem várias formas, né, para a gente falar também um pouquinho depois. A questão da exposição ao álcool, e não existe tipo de álcool nem quantidade segura, né? Então, os dois fatores principais associados multiplicam enormemente a chance da pessoa desenvolver o tumor, e isoladamente também, né? A questão da exposição ao sol. Então, quando a gente fala da exposição ao sol, quando eu estava na faculdade, se falava muito assim, né, pela questão da cultura do Rio Grande do Sul, né? Agricultores expostos ao sol, a questão da pele mais clara, que isso acaba fazendo, né, deixando mais vulnerável a pessoa. E aí a gente percebe, poxa, mas não é só agricultor que trabalha ao sol, né? Nós temos a questão do agricultor, temos a questão dos trabalhadores na rua, né? Por exemplo, vendedores, por exemplo, garis, né? Pessoas que praticam esportes. A gente tem, infelizmente, pessoas de renome que tiveram a doença e são do esporte, né? Então, existe uma prática saudável, mas, ao mesmo tempo, exposta, né, a um fator de risco. Então, essa questão do estilo de vida, ela é muito importante. A questão da alimentação para todos os tumores, né? A questão, quanto mais saudável tu tem a tua alimentação, mais tu vai prevenir o tipo de doença, né? Uhum. Como é que é feito o diagnóstico do câncer bucal? Porque a gente falou aí, né, que existem alguns fatores que já podem identificar a presença do Isso. câncer. Claro, a gente não vai desconsiderar o fator de que temos que procurar, né, o profissional, mas enfim, como é que a gente pode Assim, saber? geralmente, quando a pessoa começa a perceber alguma alteração na voz, dificuldade de mastigação, alguma alteração incômodo, né? Por exemplo, pessoas que usam algum aparelho pode ter dificuldade de usar uma prótese, por exemplo, que isso atrapalhe. Não que a prótese não é o caso de provocar tumor, não é isso, mas começa a perceber alguma alteração naquilo que era para ser usual. Então, o que a gente fala muito, né? Quem faz o diagnóstico da doença é o profissional, seja o dentista ou o médico, mas a pessoa, ela tem que ser responsável pelo autocuidado. Então, a gente precisa orientar os nossos pacientes, né, que eles, no momento que façam a sua higiene pessoal, se observem. Da mesma maneira que a gente observa, né, uma pontinha, uma lesão na pontinha do nariz, na testa, enfim, uma mancha, que se perceba, né, essa alteração, o que está diferente, um sangramento, em gengiva, por exemplo, em mucosas, e que isso se busque imediatamente o profissional para avaliação, né? E aqui eu queria fazer um comentário contigo. Eu assisti ao programa com a participação do jornalista Escola do outro dia, né? E achei o início da fala dele, eu achei muito importante. Ele passou por um tumor bastante sério, está bem, né? Mas a fala dele no início, lógico, foi um período de pandemia, no diagnóstico dele, mas ele disse assim: sabe como é que é, né? A gente vai deixando porque não incomoda, é uma tonturinha, é um incômodozinho, é uma manchinha, e o homem tem mais resistência para buscar o atendimento. E isso acabou arrastando, né, uma primeira avaliação. Da mesma forma para as lesões de boca. Às vezes as pessoas dizem: não, mas é só uma manchinha, é só uma feridinha, é só a voz está um pouquinho rouca, né? Então, que se realmente se valorize pequenos sinais, porque quando a gente percebe os sinais mais significativos, como dor, dificuldade de alimentação, é porque a lesão, a doença já está numa situação, numa condição, no estágio mais avançado. Sim, Tá? já Então, atingiu, de repente, um exatamente. pouquinho E aí o mais. diagnóstico, né? Então, pelo profissional, o profissional avalia. O exame de rotina no consultório, ele leva menos de 2 minutos, porque a gente está treinado para fazer isso. A maior parte dos diagnósticos do câncer de boca são feitos pelos dentistas, então a gente trabalha muito a questão da prevenção e do diagnóstico nos consultórios, do exame de rotina. O exame visual. E depois, entendo alguma alteração que desperte a suspeita do profissional, é realizada uma biópsia que vai ser confirmada pelo exame histológico e, enfim, aí dado o segmento necessário para o tratamento. Então, a gente fala muito, né, da questão da prevenção para o diagnóstico precoce. Para o câncer de boca, a gente tem
o fácil acesso, né? Por óbvio, cavidade bucal é fácil de examinar. Então, a gente consegue fazer um diagnóstico visual inicial muito rapidamente, né? Muito mais fácil do que, por exemplo, um câncer de colo de útero, um câncer de próstata, né? Câncer de mama, que precisam de exames de imagem mais sofisticados para partir do exame. Então, a gente tem no consultório do dentista, uma facilidade muito maior de identificar lesões iniciais. A gente falou inicialmente de algumas áreas que o câncer pode afetar, né, na boca. Quais são as áreas mais comuns e os exames são os mesmos para as mesmas áreas? Sim, a área mais comum, mais frequente é língua, né? Seguida de soalho de boca e lábio, né? Pensem que o soalho de boca ele tem uma absorção bastante grande de produtos químicos, inclusive alguns medicamentos a gente usa, né, de modo sublingual, há uma absorção grande. Então, da mesma forma, os produtos químicos que a gente acaba, né, relacionando, como o tabaco e o álcool, acabam favorecendo. Então, língua, soalho, lábio são locais mais frequentes. A região posterior da garganta também, né? Na orofaringe, então a gente não é tanto a atuação do dentista, mas por sequência anatômica a gente acaba conseguindo examinar, e aí se não está ao nosso alcance, a gente encaminha para o colega médico para fazer a biópsia, que é o exame padrão para qualquer área. Claro. E, Juliana, como é que a higiene bucal pode, então, ajudar a prevenção? Na verdade, a higiene bucal, como a higiene do corpo, né, a gente trabalha muito a questão do autocuidado nesse sentido. Quanto mais adequado tiver a boca, né, tu tiver um ambiente favorável, tu tem menos condição de doença, né? Então, não é a falta de higiene que vai determinar o câncer, mas se a gente for pensar assim, né, num modo contínuo, assim, se a pessoa já não tem uma higiene bucal adequada, já fuma, né, já tem mais resíduos, já tem dentes fraturados, que tem um descuido, provavelmente ela é mais vulnerável, né, pela condição geral do ambiente, né? Nesse sentido, acho que é importante como autocuidado, né? E aí, no momento da higiene, como a gente geralmente está na frente de um espelho, num local iluminado, a gente consegue perceber também durante nossa higiene diária se existe alguma alteração que mereça atenção do profissional. Então tá certo por hora, então obrigada, saúde mais, volta já. Vamos para um breve intervalo e voltamos logo a conversar sobre câncer bucal. Saúde Mais de volta e a gente continua a conversar com a Juliana Romanini, doutora em estomatologia pela PUC e membro permanente do projeto Maio Vermelho luta contra o câncer bucal aqui no estado. Bom, Juliana, Maio Vermelho é importante, né? Tem um mês que a gente lembra, está até vestindo, né, a Gerber aí, que é símbolo do... E está carregando também contigo uma moeda de 10 centavos para mostrar a dimensão que é o câncer. Vamos falar disso, então? Muito bem, vamos conversar um pouquinho, então, primeiro sobre a questão do diagnóstico precoce, né? E eu carrego sempre, né, a moedinha de 10 centavos, porque quando a gente fala em diagnóstico precoce para a boca, a gente não tem noção do tamanho. E uma moeda de 10 centavos, ela tem 2 centímetros. Então, a gente considera, né, o diagnóstico precoce uma lesão até 2 centímetros para que a gente possa abordar esse paciente da melhor maneira. Tá? Então, quando a gente faz as campanhas, né, que é a ação do Maio Vermelho desse momento, a gente trabalha muito a formação dos dentistas, né? Então, nós temos um planejamento durante todo, desde que começou o Maio Vermelho nasceu aqui em Porto Alegre, nas entidades de classe da odontologia, então foi uma ideia que nasceu no grupo de trabalho aqui do Rio Grande do Sul, e a gente organizou o projeto Maio Vermelho para ter alguns objetivos e conseguir justificar as ações, pedir financiamento, solicitar apoio, espaços de fala, justamente para tentar atingir a população, mas também para qualificar os dentistas, né? Então, o projeto Maio Vermelho ele nasceu dessa necessidade de unir as entidades para fazer esse trabalho de prevenção, e um dos objetivos é
capacitar os cirurgiões dentistas para que se sintam seguros para identificar as lesões e para fazer o andamento, né, do diagnóstico até o tratamento do câncer. O dentista faz a prevenção, faz o diagnóstico, né, faz todo o tratamento de suporte ao longo do tratamento oncológico, mas quem trata o paciente é o médico, né, o cirurgião de cabeça e pescoço, que recebe para o tratamento de primeira avaliação, que é o cirúrgico, que é o ideal, e, na sequência, rádio e quimioterapia, se for o caso. Tá? Então, por que a gente traz, né, a questão da flor como um símbolo da campanha? Para identificar, para ter uma identidade visual, porque o câncer de boca ele é extremamente agressivo, né? Então, a gente não pode sair mostrando uma foto de uma doença que acaba agredindo. Não, mas eu não vou ter isso. Se usou por muito tempo, né? Eu acho que ainda se usa as imagens nas carteiras de cigarro assustando, e isso a pessoa diz, isso não vai acontecer comigo. Então, a flor, ela foi inspirada numa peça de teatro do Luigi Pirandello, O Homem na Flor na Boca, né? E que é um homem que tem um câncer de boca e vai avaliar a sua existência, a sua vida em função dessa doença. Então, a gente tentou criar uma imagem suave para simbolizar a doença, que é tão severa, tão destrutiva. E quando a gente usa, né, a moedinha para simbolizar, para identificar o tamanho, é para ter noção da importância do diagnóstico precoce, que essa moeda, tendo 2 centímetros e é precoce, coloque essa moeda no seu lábio, né, ou na sua boca, faça essa imagem mental para ver o quanto de dano isso vai trazer para a pessoa que é doente. Então, a extensão da doença leva a uma sequela, a uma morbidade, que a gente chama, né, fazendo com que o paciente se afaste do trabalho, tenha uma cirurgia mutiladora, muitas vezes, perca o convívio social, perca o convívio familiar, né? E reforçando que esse diagnóstico mais tardio, e no Rio Grande do Sul, 80% dos casos dos diagnósticos são feitos com lesões muito maiores do que 2 centímetros, né? Então, são 18% até 2 centímetros, então a morbidade, né? A mortalidade, ela se justifica por isso, pelo diagnóstico tardio. Então, a nossa ideia, enquanto projeto de organizar as ações de prevenção, é de capacitar o colega dentista, seja na rede pública, seja na rede privada, para que ele consiga enxergar precocemente e fazer o encaminhamento necessário para o diagnóstico e para o tratamento do paciente. Sim, estava pensando, né, que se uma casquinha de pipoca às vezes nos incomoda, imagina toda essa função, né? Exatamente. E, Juliana, bom, vamos falar de cigarro, então. O cigarro é uma grande indústria, né? É também em muitos países até uma questão cultural hoje, assim, o Brasil já proibiu há muito tempo, em alguns lugares fechados, destinou espaços na área de fumantes, né, que tem o seu direito ali garantido, naquele espacinho. Essas propagandas também institucionais contra o cigarro na carteira, eu acho que elas continuam, sim. E isso fez com que as pessoas fumassem menos? Eu imagino que não, né? Porque tem aí agora também tem uma galera, né, fumando os cigarros eletrônicos, os narguilés, né? Então, como é que isso também está relacionado a esse estímulo, poderíamos dizer, a seguir fumando? Eu acho que a gente fala muito na questão da prevenção, né? Prevenção. Só que, assim, a gente estuda muito isso, a questão da prevenção nesse grupo de trabalho, porque a prevenção, ela acontece antes do início do vício, né? Então, a gente tem que trabalhar muito com crianças e adolescentes para evitar que o vício aconteça. Acontece de adultos iniciarem a fumar, mas isso não, é mais frequente na fase de adolescência ou jovem adulto, né? Acho que continua bastante altos índices. Acho que as campanhas que limitam, que constrangem de certa forma o fumante, fazem com que haja uma diminuição, mas aí a gente teve um revés, né, com a questão dos cigarros eletrônicos, que são os modismos. A gente não tem ainda evidência suficiente para câncer de boca em relação aos cigarros eletrônicos. Entretanto, o que se observa é as crianças, os adolescentes usando cada vez mais cedo o cigarro eletrônico sendo uma porta de entrada para outros hábitos, e isso como é que eu vou dizer assim, ser socialmente aceito, né? Então, assim, eu não posso fumar, eu tenho espaços restritos para o cigarro convencional, mas
o cigarro eletrônico está no restaurante, está no círculo de convivência, né? E então a facilidade do acesso, que é uma coisa impressionante, considerando que ele é proibido, né? Então a gente está vendo um desenho de mudança e se espera, não que a gente queira, né, mas pelo que se observa no comportamento nos últimos 2, 3 anos, e quando foi esse boom do cigarro eletrônico, que a gente deverá ter uma mudança na característica da doença daqui uns 10, 15 anos, talvez. Hoje a gente tem basicamente, né, quando a gente faz a descrição clássica do doente de câncer de boca, o homem que fuma mais, acima de 40 anos, né, que fumante etilista é o nosso padrão, né, o clássico caso. Mas tem mulheres e cada vez mais jovens, né? Então, quando a gente fala na prevenção, a gente tem que trabalhar a questão da não iniciação. Não é só a cessação do tabaco, né? A iniciação, que não se inicie o vício. Então, a gente está num trabalho de educação também nesse sentido. Sim. E, Juliana, o HPV está relacionado também em alguns casos de câncer Sim, bucal? perfeita a tua pergunta. A gente está falando em prevenção também, né? Então, o HPV tem estudos que comprovam a presença e a relação do desenvolvimento de doenças, principalmente as localizadas mais na região posterior da boca, né? Região posterior de língua, região de orofaringe. Então, as lesões mais anteriores, não tanto. Mas a gente está falando de cavidade bucal, está falando de saúde geral. Então, uma das questões de prevenção também é estimular, né, conversar com os pais para que façam a vacina do HPV nas crianças e adolescentes para evitar a doença no futuro. Só que isso é difícil, né, porque as pessoas pensam assim, não, mas câncer acontece com 40, 50 anos, não vou nem me preocupar com isso agora. Só que é agora que vai fazer a prevenção daqui 30, 40 anos naquela pessoa. Então, sim, tem relação para essas lesões. Sim. E a recuperação após uma cirurgia ou após um tratamento de câncer é muito difícil? A gente está falando, evidentemente, desse câncer específico, né? Sim, a gente tem o comprometimento da doença em função do estágio do diagnóstico, determinando sequelas mais graves. Então, por óbvio, quanto mais avançado é a doença no momento do diagnóstico, maior é a extensão da doença, maior as sequelas dessa doença. É importante colocar que, eu já comentei isso, o médico faz o tratamento, mas o dentista faz o tratamento de suporte. Então, a gente tem a adequação bucal, a higiene, que tu perguntaste antes, né? Durante o tratamento, a higiene oral ela é fundamental. Não ter dentes ou aparelhos ortodônticos, por exemplo, que machuquem para evitar feridas, né? Uma das consequências do tratamento, tanto radioterapia, quimioterápico, é a questão das mucosites, e isso muitas vezes a pessoa não se alimenta, perde peso, não consegue dar conta, né, de recuperar, e isso muitas vezes interrompe o tratamento. Então é necessário, né, a gente ter o acompanhamento dentro do hospital, por exemplo, na odontologia hospitalar, a gente faz esse tratamento de suporte. Os postos de saúde, os dentistas estão qualificados, né, e já existe na rede privada também muitos dentistas atuando nessa área de suporte durante o tratamento. Então, sim, o tratamento ele é complicado, mas a gente consegue dar uma boa qualidade de vida para esse paciente. Bom, e quem está nos assistindo quer saber mais informações, onde é que as pessoas podem buscar mais informações acerca do câncer nas redes bucal? sociais, né? Então, a gente tem no @Projeto Maio Vermelho, no Instagram, as informações, tem material produzido, tem material informativo, né? A gente tem nos postos de saúde, no estado todo, as pessoas se mobilizando. Aqui em Porto Alegre, a gente faz uma ação na prefeitura bem intensa nos postos, de porta aberta, acolhimento para essa queixa, né? Se houver alguma alteração, e com isso o paciente é examinado. E as informações pelo aplicativo. Então, existe uma rede de suporte de informações que o paciente pode... A população, né, pode procurar e chega, inclusive, muitas vezes chega na gente mesmo. Então, pode mandar a mensagem que vai chegar na gente e a gente responde. Tá certo, Juliana. Obrigada aí pelos esclarecimentos sobre câncer bucal. Obrigada pela tua participação aqui no programa Saúde Mais. O Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção vai ficando por aqui. Te cuida. Até a semana que vem.